E aí, galerinha? Aqui é o professor Matheus Aguiar e eu estou aqui novamente para resolver a prova do PAS. Hoje vamos dar continuidade para a resolução da prova do PAS 1 aplicado em 2019. Beleza? PAS, subprograma 2019, aplicação 2019, pois estamos falando da primeira etapa. Eu vou compartilhar minha tela para você acompanhar a resolução. Então, olha só, tá na tela, me acompanha, vai aparecer para você exatamente neste momento. Apareceu. Nós resolvemos a questão 68, agora vamos dar continuidade. Lá na questão 69, ele diz: considerando-se um sistema homogêneo e a aceleração da gravidade uniforme, no modelo apresentado, o centro de massa coincide com o centro de gravidade. Galerinha, repara que justamente essa é a condição para que eles, para que eles ocorram e coincidam no mesmo ponto, beleza? O centro de massa é o ponto aonde nós podemos imaginar que toda a massa está concentrada do corpo, né? Inclusive, num lançamento oblíquo de um projétil, o movimento que o projétil faz, né, pode ser reduzido ao movimento do seu centro de massa, beleza? Então, o centro de massa dele é que vai indicar, no final das contas, né, o que ocorre no movimento. O centro de gravidade, por sua vez, ele depende da gravidade local, né? O centro de gravidade é o ponto onde atua a força-peso, beleza? O peso resultante atua justamente no centro de gravidade e que quando a gravidade local é uniforme, quando o campo gravitacional é constante, quando a aceleração gravitacional é constante, né? Nós temos justamente essa coincidência no corpo. O ponto do centro de massa é o mesmo ponto do centro de gravidade. Eles coincidem na mesma posição, né? Essa é a condição para que isso ocorra. Então está certíssimo, é isso aí. 72. Isso aqui não é física, tá bom? Calcule em newtons o módulo da força R2, da reação R2, representada no modelo apresentado. Após efetuar o cálculo solicitado, despreze para a marcação no caderno de resposta a parte fracionária do resultado, caso exista. Então vamos lá, 72. Aí sim, professor, que eu gosto mesmo é de fazer conta, viu? Esse negócio de fazer conceitual, não gosto não, professor, eu gosto de conta. Então bora embora, meu querido. Galerinha, repara que nessa minha figura, eu tenho aí as forças R1, eu tenho as forças R2, ele não diz o valor da força R1 nem da R2. Mas ele falou que é uma situação de equilíbrio, né? Então, vamos analisar? Lá no texto, ele tinha falado que nós tínhamos uma situação de equilíbrio. Situação de equilíbrio estático. Galinha, numa situação de equilíbrio estático, qual é a condição para que ocorra o equilíbrio estático? Bom, para que ocorra o equilíbrio estático, duas condições devem ser satisfeitas, tá? Uma das condições é que a força resultante tem que ser zero. E a segunda condição é que o torque resultante também tem que ser zero. Se essas duas condições forem respeitadas, então o corpo se encontra em equilíbrio estático. Beleza? Isso aqui, né, para um corpo extenso, ele deve respeitar isso para que ocorra o equilíbrio. Beleza? Então, equilíbrio estático. Lembre-se disso aí. O que é força resultante? É a soma vetorial das forças. Tá? Soma vetorial das forças. O que é torque resultante? É a soma vetorial dos torques. Eu somo todos os torques que atuam no corpo. Eu somo todas as forças que atuam no corpo. E isso tem que dar zero. Beleza? Então, repara só. Vamos partir do ponto de que a força resultante é zero e vamos tentar encontrar o valor da R2, porque é isso que ele quer saber. Qual é a reação 2 que atua lá no pé do nosso atleta? Galerinha, para aplicar essa relação, se a força resultante ela é zero, então o que é a força resultante? Soma vetorial das forças. Mas quais forças atuam nesse corpo? Vamos ver. Eu tenho
a força, né, a soma das forças que atuam para cima, eu vou subtrair da soma das forças que atuam para baixo. Porque, vetorialmente falando, tudo que está no mesmo sentido se soma. E tudo que está no sentido oposto se subtrai. Então, repara, as forças que estão para cima, eu somo. As forças que estão para baixo, eu somo. Né? Todas para baixo eu somo, porque tem mesmo sentido. Todas para cima eu somo, porque tem mesmo sentido. Mas eu subtraio a soma das para cima das para baixo, porque para cima e para baixo tem sentidos opostos. Beleza? Então, quando você quiser descobrir a força resultante na vertical, é só fazer isso. Ah, professor, mas peraí. Como é que isso aí vai ficar, professor? Vamos ver quem é que está para cima. Vamos colocar aqui, ó, num parênteses. Quem é que está para cima? Professor, para cima, nessa figura aí, eu vejo a R1 e a R2, tá? P1 e P2 são os pontos, não são forças não, tá? Então, esquece P1 e P2. Então, R1 e R2 está para cima. E quem é que está para baixo? Repara, para baixo eu tenho a peso PA e eu tenho a peso PD. Isso aí, PDX e PDY. Não, esquece PDX e PDY. Eu tinha feito a decomposição, porque para calcular o torque só interessava a força perpendicular ao braço, que era o PDY, por isso que eu tive que decompor. Mas eu vou olhar agora o PD. PD é para baixo, PA é para baixo, R1 é para cima, R2 é para cima. Eu somo esses dois e eu somo esses dois. E subtraio os de cima dos de baixo. Ah, professor, então peraí. Para cima, as forças que estão para cima, vamos colocar assim? Deixa eu ver. Vou colocar de preto. Pretinho. Pretinho. Pegou não, né? Não tem problema não, ó. Esse aqui preto, vou colocar de preto. E aí, para ser didático, meus queridos, para ser bem didático, tá? Aí aqui eu vou colocar de verde as forças que apontam para baixo de verde. Foi assim que eu fiz? Isso, a força que aponta para baixo de verde, para cima de vermelho, beleza? Então, no meu parênteses vermelho, as forças que apontam para cima. Quais são? R1 e R2. São essas. Menos as forças que apontam para baixo. Quais são as forças que apontam para baixo, professor? As forças que apontam para baixo são essas aqui, ó. A PA, peso do atleta, mais a PD, que é o peso do disco. Beleza? Essas são as duas forças que apontam para cima. Garinha, o que acontece? Tudo isso tem que dar zero, tá? Tudo isso tem que dar zero. Quer dizer que essas forças, elas teoricamente se cancelam. Essa se cancela com essa e o resultado disso vai ser zero. Mas como que as duas podem se cancelar? Elas só se cancelam se elas forem iguais. Se eu tenho 100 newtons para cima e 100 newtons para baixo, elas são iguais, elas se cancelam. Ah, professor, então as forças para cima, elas vão ser exatamente iguais às forças para baixo? Sim, por isso elas vão se cancelar. Então, ó, R1 mais R2. Inclusive, tá? Esse sinal negativo aqui, ó, tá dizendo que essas forças vão subtrair essas aqui. Então, eu posso passar essas forças que estão subtraindo para o outro lado somando? Posso. Né? E aí eu teria, né, do outro lado, PA mais PD, tá? Porque se você fizesse o joguinho de sinal, ia ficar assim, ó. O joguinho de sinal, aí ia ficar assim, menos PA, menos PD. Aí menos passa mais, beleza? Então, só para você ver que a matemática aqui não é matemática moderna, não. Matemática que tu conhece. Bom, aí o que acontece, galerinha? O que acontece? Nós sabemos quanto vale PA? Nós sabemos, 780 newtons. Nós sabemos quanto que vale PD? Nós sabemos, 20 newtons. Então, as duas juntas dá 800, professor, dá 800. E R1 e R2? Não, nós não sabemos nenhuma delas. Uai, professor, então você quer descobrir R2, você não sabe R1, lascou. Pois é, lascou. Olha só, quer dizer que a gente não sabe a R1. A gente só sabe que R1 mais R2 é 800.
mas nós não sabemos a R1. Então, se a gente quer descobrir R2, nós precisamos da R1. Professor, e como é que eu vou descobrir R1? Não sei, vamos buscar aqui uma resposta. Então, a relação da força resultante, eu fiz. Né? Da força resultante ser igual a zero, eu fiz. Agora, vamos tentar fazer o torque resultante, porque não encontrei, né, R2 usando a força resultante. Não encontrei usando essa relação. Vamos usar outra. Vamos usar o torque resultante. Como é que vai ficar a relação com torque resultante, professor? Olha só. O torque resultante, galerinha, torque resultante é igual a zero. Mas o que é o torque resultante? É a soma vetorial dos torques. Ou seja, eu vou somar os torques, tá? Deixa eu fazer assim. Eu vou somar os torques que fazem o corpo girar para a direita com os torques que fazem o corpo girar para a esquerda. Ou melhor, os torques que fazem o corpo girar no sentido horário menos os torques que fazem o corpo girar no sentido anti-horário, vamos dizer assim, beleza? Então vamos ver, quem é que faz girar no sentido horário, professor? Bom, no sentido horário, calma, no sentido horário, vamos olhar. Eu tenho essas forças aí, né? PA, PD, R1 e R2. Repara, PA, ela não gera torque. Por que ela não gera torque? Porque ela está justamente em cima do eixo de rotação O. Então, não tem distância D, porque o que é torque? Torque é força vezes distância. Mas essa distância é a distância do ponto de aplicação da força até o eixo de rotação. E não existe nenhuma distância, não existe um braço alavanca aqui, ó. Não existe uma distância até o ponto O. Logo, não há torque realizado, tá? Pela força PA. Então, a força PA, o torque dela é zero, tá bom? Não gera torque. E a força PD gera torque? Bom, a força PD gera torque. A força PD, ela gera um torque sim, e aí eu quero analisar, inclusive, quanto é que vale esse torque. Deixa eu só colocar aqui, ó. O torque da PA é zero. Tá? E o torque da PD? Existe, sabe por quê? Porque a PD se encontra a uma certa distância, ó. Se encontra a uma certa distância do eixo de rotação. Então tem torque, e a gente já calculou. Nós calculamos que o torque da PDY, lá no item 68, era de 12 newtons. Né? O torque aí era de 12 newtons. Então, a PD, no final das contas, consegue gerar um torque de 12 newtons, beleza? Ah, professor. E repara que aqui também tem distância até o eixo de rotação, e aqui também tem distância até o eixo de rotação, então R1 e R2 também produzem torque. Mas repara só, galerinha, repara só. Imagina que tá aqui, ó, o braço dele. Ele empurrou o corpo no sentido para ele girar no sentido anti-horário. Então esse torque do PD é um torque que faz girar nesse sentido anti-horário. Posso dizer que o sentido anti-horário é negativo? Pode, professor. Diz aí que o sentido horário é negativo. Então, beleza. Então ele girou no sentido que eu vou dizer que é negativo, tá? E aí, repara só que esse que é o eixo de rotação, tá? E a força R1, a reação 1, empurra para cima, né? O que tentaria fazer o corpo girar no sentido horário. No sentido horário, galerinha, né? Tá girando no sentido horário. Então, a força R1, ela é responsável por fazer o corpo girar num sentido horário, que eu vou chamar de positivo. Mas quanto que é o torque gerado por R1? Quanto que é o torque 1? Né? Nós temos que descobrir. E o torque 2, professor? Repara que o torque 2 está do outro lado do eixo de rotação. E ele está empurrando o corpo para cima, o que faz o corpo girar num sentido anti-horário. Então, esse carinha aqui faz ele girar num sentido anti-horário, que eu estou chamando de negativo, o torque 2. Beleza? Então, o torque 2 faz girar no sentido anti-horário, professor? É. Ah, professor, então, peraí. Tudo que está no sentido anti-horário e o que está no sentido horário. Beleza? Horário. Repara,
Qual torque é responsável por girar no sentido horário? O torque da força R1. Qual torque é responsável por fazer girar no sentido anti-horário? Tanto o torque do disco quanto o torque 2, beleza? Então, soma quem tem mesmo sentido, subtrai de quem tem sentido oposto, tá bom? E aí ficou como? Ficou como, professor? A continha ficou... tudo isso tem que dar zero, tá bom? Se isso tudo dá zero, é porque o torque no sentido horário cancela com o torque no sentido anti-horário. Quer dizer que eles são iguais em módulo. Então, estou te dizendo que o torque 1, ele é, nesse caso, igual ao torque D mais o torque 2. Mas como é que eu calculo torque, galerinha? Torque é força vezes distância. Então, torque 1 é a força 1 vezes a distância 1. O torque D a gente já calculou, é 12, tá? E o torque 2, professor, o torque 2 é a força 2 vezes a distância 2. Lembra que a força 1 é a R1. Lembra que a força 2 é a R2, tá bom? Esses valores aí, a gente não sabe R1 e R2, mas a gente sabe a distância, tá? Ele falou que a distância 1 é de quanto na figura? A distância do R1 é 0,6 e do R2 é 0,2. Então, a distância 1 é 0,6 e a distância 2 é 0,2. Beleza? Então, nós ficamos com essa relação aí. Professor, mas eu ainda não conheço a R1 para descobrir a R2. Maria, eu tenho duas incógnitas. Pois é, mas repara que nessa relação aqui nós também temos duas incógnitas. Então nós temos essa relação com duas incógnitas e essa relação com duas incógnitas e são as mesmas incógnitas. Professor, então sistema de equação, sim. Um sistema de equação que eu vou usar o método da substituição. Eu vou isolar o R1 para fazer o R1 sumir na outra equação. Mas o que é o R1? É o 800 menos o R2, que o R2 passou subtraindo. Então, eu vou pegar esta informação aqui e vou jogar aqui dentro, no lugar de R1. Quem é R1, então? R1 é o 800 menos R2. 800 menos R2. E tudo isso, é claro, multiplicado por 0,6, que é igual a 12 mais, né, 0,2 R2, vamos dizer assim. Beleza? Faz a multiplicação, o chuveirinho aí, professor. 800 vezes 0,6, 480. R2 vezes 0,6, 0,6 R2. Tudo isso é 12 mais 0,2 R2. Deixa tudo que tem R2 de um lado, que não tem R2 do outro. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui o 480 tá, vou manter ele aí. O 12 está somando, vou passar subtraindo. O 0,2 vou deixar paradinho lá do outro lado. E o 0,6 que está subtraindo, eu vou passar para o outro lado somando, para ficar tudo que tem R2 de um lado e que não tem R2 do outro, beleza? Então, galerinha, como é que isso aqui ficou? 480 menos 10, 470, né? 468, porque é menos 12. Aí desse lado ficou 0,2 mais 0,6, 0,8 R2. Então, o R2, ele é 468 dividido por 0,8. Não sou obrigado a saber. Sou? Professor, deveria ser professor de física. Eu sou professor de física, eu não sou uma calculadora. Venha, calculadora, venha para mim, venha para mim. Cadê? Cadê a calculadora? Venha, calculadora, venha para mim, venha para mim. Aí apareceu 480 dividido por 0,8. Peraí, 0,8. 600, ou não é 480, não, é 468 dividido por 0,8. 585, professor. 585. 585 newtons, beleza? Então, tá respondido aí. Você deveria marcar centena, dezena e unidade lá na questão. Maravilha? Nossa, professor, uma questão muito difícil. Galerinha, é uma questão trabalhosa, mas é uma questão clássica. As questões de equilíbrio do corpo extenso são muito parecidas com essa. Se você já treinou bastante estática, você não vai sentir tanta dificuldade para resolver essa. Por quê?
Porque você já está acostumado, faz torque no sentido horário, torque no sentido anti-horário, um vai ser positivo, então o outro vai ser negativo, né? Aí faz a soma vetorial dos torques, você vai ver que vai aparecer duas incógnitas na relação do torque, duas incógnitas na relação da força, usa o método da substituição, né, para resolver o sisteminha. Cara, tranquilo, isso aqui acontece muito nas questões de estática. Então, assim, não é uma questão difícil, uma questão normal dentro da estática, uma questão normal. Tudo bem que não vou falar que é a questão de física mais fácil, a questão, né, que gera uma certa dificuldade, mas que é comum na estática. Comum, beleza? Então é isso, meus queridos. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero ter conseguido te ajudar. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, galerinha.